Nesta manhã, Brasília amanheceu em pânico geral. Nós vamos falar sobre isso. A CPMI do INSS cancelou os depoimentos previstos para esta segunda-feira, frustrando avanços nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos irregulares em aposentadorias. Os depoimentos de Paulo Camizotti, por atestado médico de última hora, e do deputado Edson Araújo, por recomendação médica após cirurgia recente, foram adiados. O presidente Carlos Viana criticou protelatórios e ameaçou medidas como condução coercitiva. Camizotti tem habeas corpus de Flávio Dino, garantindo o direito ao silêncio. Como é que pode isso, né? As denúncias explodindo, a polícia querendo investigar, e aí você tem, do lado da justiça, aquele que poderia acelerar e ajudar na investigação de irregularidades acaba dificultando as investigações. Bom, não dá para entender. E a Polícia Federal quebrou a criptografia do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Demorou, mas conseguiu. E recuperou dados deletados, inclusive. O material será agora enviado à PGR e ao STF, onde o relator é Dias Toffoli, podendo revelar rede de proteção política na Operação Compliance Zero, que apura fraudes bilionárias, venda de carteiras falsas ao BRB e pressões para evitar liquidação do banco. Nesse celular, nós vamos ver agora se aparece o nome do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Uou, e mais alguém? E mais alguém? Coluna de Lauro Jardim, no O Globo, alerta para repasses via Meredith, empresa dos irmãos de Dias Toffoli, que podem respingar em ministros do STF como Toffoli e Alexandre de Moraes, gerando pressão por afastamento da relatoria e risco de bomba atômica na corte. Veja você que Meredith, as letras finais, está todo mundo já identificado isso aí. DT, Dias Toffoli. Uau, cara! É impressionante isso. A cada dia que passa, mais revelações, mas tudo isso é importante. Muito importante. Por isso, nós vamos mostrar nesta primeira edição do dia de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Acompanhe com a gente. Vamos nessa! Pois é, como falamos, a CPMI do INSS cancelou os trabalhos previstos para hoje. Em mais um episódio que frustra a expectativa de avanço nas investigações sobre o esquema bilionário de descontos irregulares em aposentadorias, estavam previstos para esta segunda-feira os depoimentos de dois nomes centrais do caso, nomes que não podem faltar a essa CPMI. O do empresário Paulo Camizotti, filho e sócio de Maurício Camizotti, apontado como um dos principais operadores do esquema, e o deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. A comissão tinha reunião marcada para as 4 da tarde desta segunda-feira. Pelas redes sociais, Carlos Viana informou que nenhum dos dois depoimentos será realizado hoje. No caso do deputado Edson Araújo, do Maranhão, a justificativa foi médica. Segundo o senador Carlos Viana, apesar de a junta médica do Senado considerar que ele estava em condições de prestar depoimento, pois o parlamentar passou recentemente por uma cirurgia e não deve se deslocar até Brasília neste momento. Apesar disso, dele estar bem, dele poder prestar esclarecimentos, ele não deve se deslocar até Brasília. A oitiva, segundo Carlos Viana, será remarcada para data oportuna, mas não vai escapar. Não vai. Já o depoimento de Paulo Camizotti foi cancelado após a apresentação de um atestado médico de última hora, alegando impossibilidade de comparecimento. A situação gerou reação dura do presidente da CPMI. Pelas redes sociais, Carlos Viana afirmou que a comissão não vai aceitar expedientes protelatórios como esses, nem o uso de atestados médicos para esvaziar as investigações.
e que medidas legais e regimentais poderão ser adotadas, inclusive condução coercitiva, se necessário for. Ou seja, vão pegar o cara e conduzir à força para prestar depoimento. O empresário já havia conseguido um habeas corpus concedido pelo ministro Flávio Dino, garantindo o direito de ficar em silêncio durante eventual depoimento à CPMI. É impressionante isso. Todo mundo entra com pedido de habeas corpus para ficar em silêncio. Se o cara não deve nada, por que ficar calado? Ele teria obrigação, é bom até para ele, esclarecer o que estão revelando, estão acusando ele de participação em falcatruas e irregularidades. Não seria o certo falar, mas chega lá e diz, eu não vou falar. Mas você não vai falar, então você está admitindo a sua culpa. Vamos ouvir aí o que pensa Alfredo Bessoff. Hoje estamos apenas com o Alfredo. Alfredo, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Como é que foi o fim de semana? Tudo certo por aí? Não, tudo tranquilo, né? Dentro da normalidade de um país chamado Brasil, vamos dizer que estar tudo tranquilo não quer dizer que nós tenhamos tranquilidade assim num nível tão elevado. Mas eu quero saudar muito e especialmente aos nossos espectadores que estão nos acompanhando nesse dia, como nos acompanham no dia a dia. Pessoal, eu quero que as pessoas prestem atenção em um detalhe muito, mas muito importante. Existe toda uma estratégia de blindagem dessas pessoas. É atestado médico, é habeas corpus, é proteção da mídia, é tia que ficou doente, é unha encravada, é dor de dente, é queda de cabelo. Pessoal, na verdade, isso, na minha opinião, é apenas e tão somente um jogo de confissão de culpas. Sejamos francos. Esse pessoal apenas tão somente está fazendo jus à velha estratégia de se omitir de prestar declarações. As coisas todas estão postas. Tudo está do conhecimento. Por que razão continuar negando? Porque lá na frente eles sabem que poderão contar com subterfúgios jurídicos, poderão contar com beneplácitos de interpretação, alguma vírgula, um CEP errado, até mesmo para anular todo um processo como nós já tivemos no Brasil. É lamentável, mas é lamentável mesmo, que nós estejamos vivendo em um país onde a impunidade seja a norma principal. Eu digo para vocês, nós vivemos em um país onde nós partimos do princípio da impunidade. Nós estamos vivenciando uma situação patética, assustadora e reveladora. A impunidade dessas pessoas é algo que causa revolta no ser humano. Porque nós, os humanos, nós não temos acesso a esse nível de cumplicidade. Nós não conseguimos contar com essa generosidade da estrutura institucional para nos proteger. Nós não temos quem nos proteja, a não ser Deus, e isso é muito. Isso nos basta enquanto seres humanos. Mas eu queria que as pessoas entendessem, Paulo, que enquanto esses que são verdadeiramente surrupiadores contam com uma estrutura a blindá-los, o cidadão é vítima e refém de taxas, tributos, impostos, sem ter a quem recorrer. Nós, quando erramos qualquer valor numa declaração de imposto de renda, nós somos penalizados. Se nós tivermos um ganho um pouco maior, nós somos atingidos por esse tipo de, digamos, irmão digital. Mas eles podem tudo. As coisas estão na cara, as coisas estão evidentes, Paulo. E eles, na maior cara de pau, chegam e dizem assim, eu não sei nada, não, vou ficar quieto. Olha, no meu tempo, falava-se muito que quem cala consente, Paulo. Agora, a impunidade garante para essas pessoas um salvo-conduto inaceitável. Eu digo para vocês, nós temos que repensar o Brasil.
para repensar o Brasil, uma das principais ações é acabar com a impunidade? Olha, o que mais assusta é a conivência do STF em conceder habeas corpus para o cara ficar calado. Ah, a Constituição prevê isso, mas isso depende da interpretação. Quando os caras querem interpretar algo que convém com eles, eles não interpretam. Não condenaram Jair Bolsonaro e toda a turma com base em delação, sendo que, em outras épocas, os próprios ministros disseram que delação era a prostituta das provas, né? Se não tem prova para subsidiar, para suportar aquela delação, ela não vale nada, porque o cara, quando está numa situação como aquela em que estava Mauro Cid, entregava a própria mãe, mesmo ela sendo inocente. Mas, no entanto, foi com base na delação de Mauro Cid que se condenou tudo. Aí, de repente, você tem os dois ministros, o ministro dizendo que um magistrado não pode julgar um processo no qual ele esteja relacionado. Veja, aí cabe essa interpretação, mas quando estava julgando o processo onde ele era o objeto do processo, aí pôde. Quando ele disse que, vocês queriam matar, inclusive, esse relator, que sou eu? Então, veja, ali era um flagrante de participação direta, um envolvimento direto do magistrado com a causa em que ele estava julgando. Então, a interpretação é conveniente. A interpretação vai de acordo com o que convém. Por que conceder habeas corpus num momento como esse, onde tudo deveria ser esclarecido? A justiça, o magistrado, tinha a obrigação de falar, não, você tem que falar. Você tem que revelar, precisamos esclarecer isso direitinho. Foram bilhões e bilhões de reais desviados do INSS, roubados de vulneráveis, de idosos, pensionistas, aposentados. E aí? Não, fica calado, não fala nada. Aí, se de repente você quiser punir aquele cara que ficou calado, apenas ele será punido, porque ele ficou calado, ok? Os outros que ele poderia envolver, se é que existem outros, esses outros vão sair ilesos e só ele vai ser ferrado. E aí você combina com o cara, não, aí a gente alivia para você, porque quem vai jogar somos nós. E aí a gente dá um jeito, dá 2 anos, que nem fizeram com o Mauro Cid. Caramba, isso tem que acabar. Esse é o Brasil. Essas são as ordens que a polícia cumpre. Saídas de pessoas envolvidas em situações como essa, de irregularidade, situações criminais. É impressionante, a hora está chegando, Alfredo. A hora está chegando, vai chegar um momento em que não vai mais haver como escapar. Entendeu? Não vai mais haver como escapar. Esse pessoal aí já deveria estar arrumando as balas e fugindo lá para Dubai, né? Talvez aqui, se tiver tempo, a gente fala sobre isso, porque no campo internacional essa oferta foi feita para Nicolás Maduro e ele recusou. Já essa oferta está sendo feita para a família Castro, em Cuba, e eles não vão recusar. Vai sair todo mundo de lá e vai se mandar para Dubai. Vai viver com o que já tem. Vai curtir a vida. Bilhões. E depois, com o passar do tempo, né, passa 10 anos, todo mundo esquece, aí volta para o Brasil, vai voltando de fininho, todo mundo esquece, pede aposentadoria e se manda. Porque se continuar nisso aí, é uma dor de dente que não passa nunca. Vai só piorar. Essa é a realidade que nós estamos vendo e que nós estamos enxergando. Maduro achava que podia, porque ele era o chefe do Estado, estava mandando e coisa e tal, se ferrou da noite para o dia. Foi exatamente como falamos aqui. Dormiu na Venezuela e acordou preso nos Estados Unidos. Essa turma está ferrada, porque nós vamos falar agora, né, Alfredo? Vamos falar de outra coisa aqui. Por que essa turma está ferrada até o topo? Porque a Polícia Federal, o lado bom da Polícia Federal, que é a maioria, a gente tem que dizer isso aqui, conseguiu quebrar a criptografia do celular de Daniel Vorcar, o dono do Banco Master.
após ele se recusar a fornecer a senha durante depoimento. O cara não queria fornecer a senha. Se ele mesmo fosse inocente, ele fala, não, tá tudo aí, meu irmão. Faça-me o favor, a senha é essa aqui, tire o que você quiser, que eu vou mostrar aí no meu celular que eu sou inocente. Olha o dia aí, mas ele se recusou. E aí o aparelho, um iPhone 17 Pro Max de última geração, com camada adicional de proteção, foi desbloqueado com ferramentas forenses avançadas no Instituto Nacional de Criminalística. Se ferrou, não teve jeito. Não teve jeito. Os dados extraídos estão sendo agora compilados pela Polícia Federal, que tem capacidade de recuperar arquivos, inclusive os deletados, como mensagens, áudios, fotos e registros de aplicativos. O material será encaminhado nos próximos dias à Procuradoria-Geral da República, PGR, e até ao Supremo Tribunal Federal, onde o inquérito é relatado pelo ministro Dias Toffoli, nome envolvido nesse processo. Outro escândalo, outra coisa cabulosa, se o nome dele apareceu, ele não poderia estar à frente desse processo. Fontes indicam que os dados podem revelar uma rede de proteção política em Brasília e serão avaliados para uso como prova na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes bilionárias nesse Banco Master, incluindo a venda de carteiras de crédito falsas ao BRB, o Banco de Brasília, e possíveis pressões sobre autoridades para evitar a liquidação da instituição. Além disso, há expectativa de compartilhamento com a CPI do INSS, que apura irregularidades relacionadas ao caso. A quebra do sigilo é considerada um trunfo pelos investigadores e avança após a segunda fase da operação em janeiro de 2026. E uma informação divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, está esquentando o mercado em Brasília. Muita gente não está conseguindo dormir, está desesperada. O pânico tomou conta, porque essa informação aponta para um possível escândalo envolvendo os ministros do STF, no caso do Banco Master, onde repasses financeiros teriam acontecido por meio da empresa Meredith, pertencente aos irmãos do ministro Dias Toffoli. Eles teriam repassado o dinheiro para os ministros. Segundo o Jardim, ministros do STF foram avisados de que as investigações sobre o Banco Master poderiam respingar com força na corte, com acusações de que dinheiro do banco foi transferido para a Meredith, que presta serviços ao STF e ao CNJ. Como é que uma empresa de participação donas com o sobrenome Dias Toffoli vai prestar serviços ao CNJ e ao STF, sendo que o ministro é um Dias Toffoli? Como? Pois o jurista André Marcília analisou bem essa questão e analisou se essas alegações forem mesmo comprovadas. Ele disse, e investigadas a fundo, elas poderiam representar a queda de ministros, como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, devido à gravidade das implicações éticas e legais. A pressão no STF aumenta para que Toffoli se afaste da relatoria do caso Master, com debates sobre o retorno do processo à Justiça Federal para reduzir o desgaste da corte. Mas fontes indicam que os depoimentos recentes e essa quebra de sigilo do celular de Vorcaro podem revelar uma rede de proteção política em Brasília, incluindo possíveis pressões para evitar a liquidação do banco. O escândalo ganha tração nas redes sociais, com posts viralizando sobre a bomba atômica que poderia implodir o STF de vez. E especialistas alertam para o risco de destruição de provas e manipulação de arquivos. É importante prestar atenção nisso, porque se é uma bomba atômica, se o celular foi apreendido, os policiais, os agentes, os peritos vão ver o que está ali, e se o que aparecer ali envolver os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, como é que vai ficar?
É preciso muito cuidado, mas muito cuidado para que isso não aconteça, a destruição das provas. Isso tem que ser tratado com muito cuidado. Alfredo Bessoff, é complicado isso, não é? Isso deixou agora, que nem você esfregou as mãos, tem muita gente assim, esperando para ver o que vai acontecer. E os caras continuam insistindo, não era hora dos caras se mandarem, pedirem para sair, pelo menos até que as coisas se esclareçam de vez? O que você acha? Paulo, eu acredito que a grande questão que envolve tudo isso aí é a sensação de que nada irá acontecer a eles. Sinceramente, eu observo que essas pessoas estão tão certas da impunidade que elas não temem qualquer descoberta, ou se for descoberta, será entre eles. Até esses dados chegarem ao nosso conhecimento, eles passarão por muitas mãos, e mãos que são hábeis na arte de reescrever a história. Esse sim é um grande problema que eu vejo, Paulo. Eu vejo que todos nós estamos, num certo sentido, nos sentindo idiotas. Veja bem, os dados do celular serão remetidos para quem? Para a PGR. Alguém, assim, com toda a ingenuidade possível, consegue acreditar que se houver coisas cabulosas nesse cenário, isso se manterá dentro dos processos? Ou esses documentos, subitamente, alguém apertará o Ctrl Del? Eu tenho muito medo do que pode acontecer, porque Brasília, ninguém mais dorme. Em Brasília, o nível de pânico e de apreensão é gigantesco. Como diz aquela repórter, aquela jornalista, com muitas fontes dentro do governo, se essa história do Master avançar verdadeiramente, a República cai. Cai tudo. Porque existe praticamente uma profanação da vida pública. Talvez seja assustador a gente chegar nesse nível, mas o que aconteceu ao longo dos últimos anos, Paulo, foi verdadeiramente um processo de profanação e de vulgarização. Não há mais parâmetro, não há mais nenhum tipo de limite entre o que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos imaginando. Paulo, imagina o seguinte, os caras conseguiram quebrar as proteções, as camadas de proteção do iPhone, que não conseguiram quebrar até hoje do Adélio, sejamos francos. Olha como é que é complicado isso. O celular do Adélio continua inviolável, mas agora o do Vorcaro pegaram. E esses dados imediatamente serão remetidos para quem? Para a PGR, que funciona como um escritório de despachos a serviço do STF, não como uma estrutura independente, como sempre foi, como necessita ser. Então nós estamos observando, e é isso que é o interessante pelas redes sociais, nós estamos observando que todo o circo está sendo exposto, todo esse banquete de obscenidades está sendo exposto. Tem uma obra muito clássica na literatura, que é o Banquete de Platão, e que vale muito para a realidade de Brasília hoje. É uma exposição sistemática das vicissitudes de um sistema que não consegue se manter mais. Um sistema que não tem capacidade de se regenerar, porque para se regenerar ele precisaria obrigatoriamente fazer uma asepsia interna e uma acepção das pessoas, aquelas que servem daquelas que não servem. Quando puxa todo mundo para o mesmo balaio, o que acontece? Se todo mundo é corrupto, o que vai ter? A dosimetria da corrupção é que vai contar? Não, você roubou 2 bilhões, o outro roubou 50 bilhões. Meu pai já dizia, ladrão
Não é a quantidade, mas é a intenção do ato em si. Então, nós estamos vivendo um momento de profundas revelações e, ao mesmo tempo, um processo bastante assustador, um processo político onde as partes começam a se precaver. Como farão, Paulo, para sobreviver é o grande enigma. Esse é o problema, né? Quando um suposto ministro do STF disse para essa jornalista que o país não estaria preparado, né, para as revelações do Banco Master, eu entendo o seguinte, não que o Brasil vai ficar, né, atônito, vai ficar de queixo caído. Não, o Brasil não está preparado para o dia seguinte, o day after. O que ele vai fazer no dia seguinte, sendo que todas essas autoridades, suponhamos aqui, caiam? Como é que vai fazer? Quem é que vai colocar? Isso nunca aconteceu no país, na história do Brasil. Então as autoridades brasileiras, a legislação não sabe como fazer. Porque quando é um só, beleza. O presidente vai, indica um outro e entra ali. Mas quando você tem uma pancada, quase todo mundo envolvido aí nesse mesmo esquema, todo mundo de mãos dadas, como é que vai ficar? Como é que vai se resolver isso? Aí você olha no legislativo, você vê nomes envolvidos. Aí você olha no executivo, também uma penca de gente envolvida. Como é que você vai resolver? Como é que você tira esse pessoal? Quem é que vai colocar os substitutos? Quem? Como? Essa é a pergunta, mas tem que ser feito. Vai chegar o momento que isso tem que ser feito, se vai descobrir na hora. Faça na hora e aí a gente vê como é que faz. Primeiro resolva o problema de agora. Amanhã a gente decide como é que a gente vai fazer. Deixe os problemas do sábado para o sábado. Deixe os problemas do amanhã para amanhã. Então, é isso que tem que ser feito, agora de imediato. Então, o jurista André Marcília disse que isso é muito grave se a investigação comprovar o que está sendo denunciado agora na coluna do Lauro Jardim do O Globo. É muito grave, porque é crime. É crime de lavagem de dinheiro, porque ele cita, inclusive, o contrato de 129 milhões de reais sem um objeto, sem uma ação. Ainda mais por uma advogada que não tem histórico algum, não tem casos ganhos, não tem livros publicados, não tem mestrados. Como é que se justifica um contrato de 129 milhões? E o que é pior, segundo o André Marcília, é que nessa denúncia do jornal O Globo, mostra que alguém dessas autoridades, no topo, né, dessas autoridades, estava cobrando pressa para receber os pagamentos. Pressa. Diante de tudo isso que foi mostrado até o dia de hoje, o que nós entendemos de pressa, sendo que o Vorcaro passou ordens para que o pagamento para o escritório da doutora Vivi Barsi de Moraes fosse feito antes de tudo, que não podia atrasar em hipótese alguma. Esse foi o único momento nessa história que a gente conseguiu enxergar esse contexto de atraso e pagamento com urgência. Então, de acordo com André Marcília, se não há um objeto do contrato, o contrato ele é apenas para figurar, apenas para justificar uma ação de pagamento e recebimento, isso é lavagem de dinheiro. Uau! Até dói quando a gente fala. De tão sério que a coisa é. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro e organização criminosa. É muito sério isso, Alfredo, porque quem é que vai resolver isso? Quem é que tem, a princípio, o dever de resolver isso? Um nome chamado Davi Alcolumbre. Se Davi Alcolumbre diz que não vai, não vai, não vai, mesmo com as evidências, o que pode ser feito? O brasileiro se pergunta, não vai e ninguém vai fazer nada? Só se houvesse uma revolução? Se o pessoal, a geração Z, saísse às ruas e quebrasse tudo, só isso? É possível. É possível que cheguemos a esse tipo de
de situação devido à insatisfação que o povo brasileiro está sentindo. Porque é um absurdo o que tem acontecido e tem levado as pessoas ao extremo. Somos todos seres humanos, ninguém está aguentando, você está condenando um inocente, um homem que você não conseguiu encontrar absolutamente nada em termos de corrupção e irregularidade dele para provar, está moribundo, morrendo na cadeia. Enquanto você tem verdadeiros criminosos passando a perna no Brasil, no povo brasileiro, e nadando de braçada. Isso é um verdadeiro absurdo. Aí você tem um nome chamado Davi Alcolumbre. O que pode acontecer? Chama-se Conselho de Ética. Se o caso for parar na comissão, ou no Conselho de Ética, na Comissão de Ética do Senado, Davi Alcolumbre pode perder o mandato. Aí sim os senadores dão um bico na bunda dele e tiram ele da cadeira e fazem o que deveria ser feito desde o início, porque isso precisa ser esclarecido. A partir do momento em que você abre um processo de impeachment, apenas abrir o processo, o ministro ou um presidente ou um parlamentar tem por obrigação que ser afastado do seu cargo. Para quê? Para que ele não atrapalhe o processo de investigação. Aí ele é afastado, se for inocente, ele volta ao cargo. Se for culpado, pagará com toda a responsabilidade que a lei exige. Mas tem que sair. Tem que sair. E o certo seria o ministro Dias Toffoli largar esse processo na mão de alguém e dizer, em alto e bom som, eu estou incapacitado, porque meu nome está aí, o nome dos meus irmãos estão aí, meu nome aparece na porcaria do celular do Vorcaro. Mas não, os caras estão aí, só que não vai ter como escapar, não vai ter como escapar. Aí o presidente Lula tenta, ganhar com isso. Não, isso está acontecendo porque o meu governo está fazendo isso. Coisa nenhuma, papai, coisa nenhuma. Já saiu e muito tempo do controle dessa gente. Olha, o ministro Lewandowski abriu gás, pegou o banquinho e vazou. Assim os outros deveriam fazer. Lá atrás, o Luiz Roberto Barroso falou, esse negócio vai feder, deixa eu me mandar. Soltou a bomba nos outros que acham que conseguem segurar, que vão fazer de tudo para segurar e vão só piorar a situação deles mesmos. Olha o que aconteceu com Nicolás Maduro. Alfredo, quero ouvir o seu pensamento. Olha, eu tenho um pensamento muito claro em relação a tudo o que está acontecendo. Eu parto do princípio de que tem um grande responsável pelo estado das coisas que nós vivemos. Esse responsável é o Senado Federal. E eu não tipifico na figura do Alcolumbre, porque, na minha opinião, é muito mais complexo. O Alcolumbre, na verdade, ele é, digamos, a figura sob medida para atender aos interesses tanto de senadores coniventes quanto dos omissos. Observem, o Davi Alcolumbre foi colocado como presidente do Senado não pelos senadores. O Davi Alcolumbre foi uma escolha da corte. Por quê? Porque na sua gestão anterior, o Alcolumbre já tinha cumprido fielmente todos os compromissos que assumiu. Ele rasgou, jogou na lata do lixo dezenas de pedidos de impeachment de ministros da STF. Então, o que você... Não, esse é dos nossos, nesse dá para confiar. Na medida em que dá para confiar nesse, vamos mantê-lo nessa posição de destaque. E os senadores, os boquirrotos que vêm a público gargantear, opa, não podemos, não é possível, nós temos que fazer uma coisa. Quando vão conversar com o Alcolumbre, ficam de novo numa situação de cumplicidade. É um grande circo. Eu já conversei com as pessoas, eu falo com as pessoas, eu já fui assessor no Senado, eu cansei de ver brigas combinadas entre senadores.
Está aqui a cópia do discurso que eu vou fazer contra você. Poxa vida, mas você vai botar a empresa da minha amante no meio das alegações? Não, fica tranquilo. Sabe, é esse o nível do nosso Senado. E aí nós temos que entender claramente que nós precisamos limpar o Senado. Me desculpem aqueles que pensam que o mal do Brasil está no STF. Não, o mal no Brasil está exatamente no Senado por sua omissão, pelo rabo preso. É aquilo que você falou. Eu digo para as pessoas, se demitirem os 11, atualmente são 10 ministros do STF, podem ter certeza que o Lula pode indicar 11 piores, mais desqualificados, mais comprometidos do que os atuais, e o Senado irá aprovar. O grande problema no Brasil está na omissão do Senado, na covardia dos senadores. Quem pode colocar um freio, quem pode colocar um limite na ação destrambelhada, extraconstitucional do STF é apenas e tão somente o Senado. Mas os senadores precisam do Davi Alcolumbre. Olha, eu já vou além, viu, Alfredo? Eu acho que o problema do Brasil está na Praça dos Três Poderes. Se eles entregarem ali, botarem ali de mãos dadas, eles conseguem dar um abraço. Só para você ter uma ideia, o tanto de gente que está com problema ali. Eles conseguem dar um abraço no Supremo, no Congresso e no Palácio do Planalto e voltar pelo panteão ali da Liberdade, por trás daquele mastro da bandeira, e se encostarem ali, de mãos dadas, para você ver o tanto de gente que tem responsabilidade nisso aí. Por isso o Congresso inteiro deve ser renovado. Eu já falei isso aqui uma vez. Renove o que você puder, todinha. Ah, mas aí não tem tanta gente para substituir. Bom, esse é o segundo passo. Primeiro passo, primeira métrica sua será renovar o Congresso inteiro. Faltou gente? Aí você vai naqueles que você já sabe que faz a coisa certa, que tem lutado. Aí você vota nesses caras. Aí a gente consegue renovar tudo isso aí. Só o Senado são 2/3. 1/3 ainda vai ficar aí, como gente, como esse senhor que comanda o Congresso Nacional. Mas eu quero chamar a atenção aqui por um comentário, né, de um membro do nosso canal. Aliás, ela é muito bonita, eu estou vendo a foto aqui, é a Isabel Donas. Isabel, olha, você é muito bonita e obrigado aqui pelo seu comentário. Eu acho que vale a pena a gente comentar. Ela diz o seguinte: Paulo, você me deu uma bronca, viu, Alfredo? Ela me deu uma bronca aqui. Paulo, você não pode ficar dizendo sempre isso, para esses ladrões irem para Dubai. Que merda é essa? Criminoso tem que pagar e não fugir. Pare com isso. Essa sua fala é vergonhosa. Ainda bota 3 carinhas assim, bem brutas. Eu vou dizer o seguinte, por que eu falo isso? Porque o primeiro passo, Isabel, é a gente estancar a coisa. Você tem que estancar a coisa. E você tem que dar uma porta de saída para que essas pessoas larguem isso. Se você vai falar agora que elas têm que ir para a cadeia, todos nós sabemos. Tem que parar todo mundo na cadeia, mas aí os caras vão ficar prolongando esse sofrimento. Se você diz o seguinte, olha, sai agora, que nem o Barroso fez. Sai todo mundo, você estanca o processo de imediato. Você para desse processo do jeito que ele está, essa roubalheira, essa porcaria toda. Depois que a situação está resolvida, aí sim se vai discutir, né, o que foi feito e o que será feito com relação a essas pessoas. Porque elas não poderão ficar impunes, aí vai ficar para depois. Né? Quem sabe alguns consigam aí, né, até escapar, mas desde que nunca mais voltem para o Brasil. Como é o que está sendo oferecido agora nos Estados Unidos, em Cuba. Os Estados Unidos estão oferecendo para os cubanos da família castrista, que passou aí 60 anos, né, destruindo Cuba e o povo cubano. Estão oferecendo para eles agora, olha, se mandem enquanto é tempo, porque nós vamos pegar vocês. E aí os caras se mandam, pronto, você estancou o problema, resolve a situação de Cuba. Aí depois você vai ver o que acontece com essas pessoas.
Fizeram essa proposta para o Nicolás Maduro. Chegamos ao extremo porque ele não aceitou. Ele achava que era impossível, ficava dizendo, venham, covardes! Dizendo que estavam ali em Miraflores, né, Alfredo? Esperando. Não tardem de chegar, estou aqui esperando, covardes! Lembra, Alfredo? Os caras Lembra. E fazendo dancinha. E fazendo dancinha. Aí o Pete Hegseth, que é o chefe do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, e o Donald Trump, falou, olha aí. Ele ficava lá dançando, provocando a gente, dizendo que era pra gente ir, a gente foi e acabou. E agora como é que tá? Tá lascado. Tá lascado. Ele está agora em Nova York, numa cela de 5x5, entendeu? Nós temos imagens que depois, no programa da tarde, nós vamos mostrar da mulher dele, que está desesperada, passa o dia inteiro da cama para a privada, da privada para a porta da cela, da porta da cela para a cama, senta, põe a mão no rosto, estica a perna, deita, senta, levanta. Está em crise de depressão. Nicolás Maduro também está em crise de depressão, não consegue dormir, ao ponto que os agentes carcerários tiveram que sedá-lo para que ele pudesse dormir, perdeu peso absurdamente, não está comendo, entrou em greve de fome, não está aguentando a prisão. Não está. Para quem vivia em palácios, cheio de puxa-sacos em volta dele, paparicando, comendo, andando de relógio caríssimo de quase $1 bilhão, carros e tudo mais, agora está numa cela de 5x5, enfrentando depressão, não sai, não vê a luz do dia. Quanto tempo você acha que Maduro vai aguentar assim? Não vai, ele está desesperado, já começou a falar, a abrir a boca, a contar tudo que o governo americano precisa saber para voltar a colocar o continente americano em ordem. Vai pegar todo mundo e Maduro vai falar o que quiser, até o que os caras não querem ouvir, Maduro vai abrir e vai provar. Esse é o maior desespero dessa gente. E tem notícia nova, viu, Alfredo? Tem notícia nova. O Diosdado Cabello, que era o forte ali depois do Testa de Ferro de Nicolás Maduro. O Testa de Ferro era o cara que fazia todas aquelas manobras escusas, pegava ouro e anunciava, falava, Maduro, tem que mandar isso para a Suíça e coisa e tal. O Diosdado Cabello era o cara da força militar. Por que que o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado não assumiram até agora? Por causa de figuras como o Diosdado Cabello, que ainda estão soltas. Aí o que o cara fez agora, nesse fim de semana? Ele decidiu se entregar para os americanos. Tem uma recompensa de $25 milhões pela cabeça dele. Ele falou o seguinte, olha, eu me entrego e entrego todo mundo. Todo mundo. Eu não quero ser morto, porque ele sabe que no caso dele é vivo ou morto. Então ele quer negociar com as autoridades americanas, que ele sabe que ele já vai ser preso, ele já decidiu se entregar e agora ele quer usar as informações que ele tem para minimizar o tempo dele na cadeia para não ficar que nem o Nicolás Maduro. Aí o que ele disse? Ele disse que tem provas, tem documentos que vão incriminar presidentes da América Latina que se beneficiaram do narcoterrorismo, do dinheiro do narcotráfico para suas campanhas. Ele citou o nome, o López Obrador do México, Gustavo Petro da Colômbia, tá? Só para a gente começar, não vou nem falar o resto aqui. Nessa primeira denúncia, não apareceu o nome do presidente brasileiro, mas ele citou Díaz-Canel de Cuba, disse todo mundo. E aí no final ele disse, e muitos outros. Aí a pergunta é, o governo brasileiro pode estar envolvido nisso aí, pode aparecer? Pode, mas também pode ser que não apareça, seja uma surpresa gigantesca. Mas lá na Venezuela e nos Estados Unidos estão tratando essa possibilidade como muito remota, dado a proximidade dos dois governos durante esse tempo todo. Afinal de contas, a Venezuela deve fortunas ao governo brasileiro, dinheiro do povo emprestado via BNDES. Não uma, mas várias vezes, não só no governo Lula, mas também no governo Dilma.
Em troca de quê? Quando começaram a surgir essas denúncias contra Maduro, Maduro fez pressão em cima do governo brasileiro, do Lula. E aí, o Lula sem jeito e coisa e tal. Por quê? Sabe-se lá se os caras têm realmente essas provas? E se eles tiverem? E se o Diosdado Cabello apresentar isso aí? Aí vai todo mundo pro mesmo balaio, papai. Não vai ter escapatória. Não importa se seja presidente, se seja vice-presidente, vai ter que pagar por isso. Maduro agora em crise profunda de depressão e greve de fome. O que você acha, Alfredo? Eu acho o seguinte, qualquer desgrama para o Maduro é pouco. Me desculpe, eu penso o seguinte, o Maduro, ele partia daquela empáfia, aquela soberba. Eu conheci muitas pessoas assim, que passaram a vida toda numa situação de arrogância e tudo, e quando se defrontam com a morte, elas, poxa, será que ainda dá tempo de eu salvar a minha alma? Alfredo, como é que é essa questão como é que Deus administra a questão do perdão? Pessoal, o Maduro não tem perdão. Eu não tenho nenhuma dó. Ele matou pessoas, torturou, estuprou, violentou, roubou, destruiu um país, mandou mais de 7 milhões de venezuelanos para fora, por causa de perseguição, por causa de fome, por causa de miséria. Qualquer ação do Maduro não me comove, pelo contrário. Eu penso claramente que o Maduro é um verme, mas ele não é um verme sozinho. Você sabe quem outro cara que está muito querendo pousar agora de suprassumo da honestidade? O Zapatero, ex-presidente do governo espanhol, também ligado ao PSOE, Partido Socialista Obrero Espanhol, do atual presidente Pedro Sánchez. Então, quando esses caras caem, Paulo, eles de repente descobrem, poxa vida, não, eu fui bonzinho, fizeram isso, mas eu não sabia que estavam torturando, eu não sabia que a cabeça do João Batista era a cabeça do João Batista, não, o que é isso? Eu apenas estava ali olhando o espetáculo deprimente do qual eu era o mentor. Então, é interessante observar, eu vi alguns vídeos do Maduro e da Sila Flores, verdadeiramente são motivos de riso. Quer dizer, aquelas pessoas com toda a sua soberba, Paulo, com toda a sua arrogância, com todo o seu poder, reduzidos a pouco mais do que dejetos humanos. O Maduro hoje é apenas um cadáver, aquilo que o Fernando Pessoa tipificou num verso magnífico. O Maduro não passa de um cadáver adiado. Ele é a figura própria da decadência. As últimas imagens, o Maduro está começando a ficar curvado. Tem um livro da Isabel Allende, A Casa dos Espíritos, que mostra que uma pessoa no final da vida, ela era gigantesca e com a perda do poder ela foi se curvando. Maduro está ficando aquilo que todos nós sabíamos, que ele ficaria cada vez mais encurvado. O cara, eu acho que o Maduro deve ter o quê? 1,90 m, 1,92 m, pela visualização que a gente tem. O Maduro daqui um pouco está num peso de uns 60, 70 quilos. Por quê? Porque ele se alimentava da arrogância, da empáfia e da soberba. Agora ele foi desnudado. O Maduro é apenas e tão somente um cadáver. Nada mais, nada além do que um cadáver. E outra coisa, eles vão continuar mantendo o Maduro nessa posição, porque vai chegar no momento no qual o Maduro vai implorar para denunciar. Daqui um pouco, meus amigos, eu digo isso para vocês com toda tranquilidade, daqui um pouco o Maduro estará implorando para que seja escutado. E aí, claro que ele vai falar alguns exageros, mesmo assim ele vai continuar mentindo. Porque ele tem muita gente ainda para proteger que está fora da prisão, os próprios filhos, os familiares. Porque o sistema da máfia é vingativo. E o Maduro sabe que ele tem um limite, inclusive, nas suas
confissões nas suas delações e nos seus medos. Se ele chegar num determinado ponto em que ele quer colocar tudo para fora, tenho certeza, o resto da família dele também vai para o saco. Mas está sendo muito interessante, Paulo, mas muito interessante mesmo, ver o Maduro andando de um lado para o outro. Sabe aquele pintinho? Quem nasceu do campo sabe, né? Às vezes um pinto fica na chuva e ele fica todo encolhidinho andando de um lado para o outro. Não tem mais a asa da mãe para protegê-lo. O Maduro está assim. Sabe o que é duro para o Maduro? É que ele caiu na realidade agora a ficha dele caiu. Não tem tinos, ou seja, não tem os chineses, não tem russos, como ele achava que iam entrar para ajudar, para resgatá-lo, não tem nada disso, não tem iraniano, não tem governo brasileiro para fazer pressão, todo mundo já largou a mão, já vazou, ninguém está falando mais nada e ele está lascado e vai ficar assim para a vida inteira, para sempre. E o Diosdado Cabello está vendo isso aí, ele viu, caramba... Ninguém fez nada, a Rússia não fez nada, a China não fez nada, o Brasil não fez nada, ninguém fez nada, vai sobrar para mim também. Então deixa eu logo aproveitar o que eu tenho para, barganhar, para negociar. E aí ele vai e apresenta tudo. Tá todo mundo ferrado, cara. Vai ser um facão, uma guilhotina descendo direto lá de cima de Cuba até lá embaixo. Ou seja, eles pegam inclusive o Alberto Fernandes, que já vazou. Cadê o Alberto Fernandes? Está caladinho. Está lá na Espanha, caladinho, porque ele sabe que ele também recebeu verbas do narcotráfico e está lascado. E olha, tem gente dizendo aqui, né? São todos eles filhos de Deus, serão perdoados e coisa e tal. Sabe o que me lembra, Alfredo? Você esteve lá em Fátima, você me trouxe, né, alguns presentes de Fátima, né? E eu lembro que em uma das aparições da Virgem Maria para os 3 pastorinhos, né, ela disse o seguinte: primeiro porque você tinha Francisco, Jacinta e Lúcia. Né? O Francisco ele só via, ele não ouvia. A Jacinta via e ouvia, mas não falava com Nossa Senhora. E Lúcia era o pacote completo, né? Pacote prêmio, né? Ela via, ouvia e falava. E aí a Europa estava vivendo, rapidinho, eu vou contar isso aqui. A Europa estava vivendo a peste espanhola. Lembra aquela peste que acabou, né, dizimou a Europa quase que por inteira. E aí, numa dessas aparições, a Jacinta pegou na saia de Lúcia e falou: Lúcia, pergunta à Virgem se a Odete, que tinha morrido há 2 semanas, já estava no paraíso. A menina tinha 15 anos, Alfredo. E Lúcia perguntou: ela já está no paraíso? Tinha morrido de peste espanhola. E a Virgem Maria disse: sim, ela já está no paraíso. Aí todos eles ficaram animados, né, os 3. Aí a Jacinta foi e falou de novo: pergunta se a Maria, que era uma outra amiga delas, que também tinha morrido há 1 semana, tinha 16 anos, isso em 1917, pai. 1917, pegou e pergunta se Maria também está no paraíso. A Lúcia perguntou e Nossa Senhora teria dito: não, ela não está no paraíso, ela está no purgatório e vai ficar até o fim do mundo. Veja aí, papai, que uma menina de 16 anos, em 1917, que você não tinha internet, não tinha telefone celular, você não tinha inteligência artificial, o que uma menina de 16 anos fez para ficar no purgatório até o fim do mundo? Então aí você acha o quê? Que todo mundo vai ser perdoado? Não vai não, papai. Não vai não. E olha, nessa aparição, né, nós tivemos aí 3 revelações. 3 revelações. Nós temos a revelação de que o inferno existe, porque aí foi nessa aí que mostraram o inferno para os 3 pastorinhos, que existe o purgatório e que o mundo vai acabar um dia. E nem uma menina de 16 anos, numa época, né, teoricamente pura, escapou do purgatório. Aí você vai dizer que esses caras que estão fazendo essa palhaçada toda, que é como se fosse o Epstein do Brasil, o Jeffrey Epstein do Brasil, esses cantos, você acha que neguinho vai escapar? Vai nada, papai. Vai nada. Entendeu, Alfredo? Desculpa aí porque eu me alonguei. Tem nada não, sempre é bom. Eu penso muito na questão da fé nesses momentos. Eu não tenho pena nenhuma, não tenho comiseração, não tenho nenhum sentimento de piedade
por Dias-Canel, por Ortega, por Rosélio Murilho, por ninguém, por nenhum desses tiranos. Quantas pessoas, observem, quantos mortos o Maduro carrega nas costas? E por analogia, tantos outros, quantos mortos carregam nas costas? Eu quero que ardam ad infinitum, ad eternum, lá no mármore do capeta. Não quero que durmam no colo do capeta, no calorzinho do capeta. Eu não quero ter pena dessas pessoas, não. Eu não acredito, me desculpem, eu sou cristão, sou luterano, mas eu não acredito na remissão dos pecados de um cara que nem o Maduro, que nem o Ortega, que nem o Rosélio Murillo, que nem esses assassinos, que nem essa turma toda. Por isso que eu quero que fique bem claro, eu não tenho pena dessas pessoas. Não tenho pena dessas pessoas. Simples. E vou continuar mantendo essa posição. Pena eu tenho das famílias que tiveram seus bens dizimados, que tiveram vidas destruídas. Desses eu peço que Deus conforte os familiares. Do Maduro, o mármore do inferno que o espere e que o acolha com muita generosidade. Cara, e vou dizer só uma coisinha aqui, Alfredo. Nós temos aqui áudios, nós não vamos mostrar agora, se quiser no programa da tarde a gente pode mostrar, que estão sendo vazados na Venezuela. E não são áudios de inteligência artificial, não. Esses são áudios verdadeiros do Nicolás Maduro mandando cortar as pernas de jovens manifestantes contra o governo dele, mandando metralhar, falar, olha, mate e mate o máximo que você puder. Falando ali para os caras, passando ordem para o Diosdado Cabello, para tudo isso, foi liberado pelo próprio Diosdado. Então, mandando matar sem pena quem fizesse oposição ao governo dele. Para você ter uma ideia, teve um líder da oposição que foi libertado do presídio e aí ainda agentes secretos ainda espalhados pela Venezuela raptaram esse líder. Mas o que nós já sabemos é que ele já foi solto de novo. Por quê? Porque a pressão está muito grande. A Venezuela não adianta que os caras não vão ressuscitar o regime chavista. Não vão. Como, por exemplo, esse regime que está hoje no Brasil, isso vai acabar também. Não há como isso seguir adiante. Não há. Não há. É o seguinte, é a chegada dos novos tempos. Não há mais como. Você já, a partir do momento que você tem agora internet, inteligência artificial, a liberdade das expressões, da informação, não há como você segurar. Não há como você ter, de agora para frente, o que nós tínhamos no século passado ou no século retrasado. Isso não mais vai voltar. Muito embora essas pessoas que pertencem a esses séculos estejam ainda no comando da autoridade no Brasil. Isso vai passar. Isso vai passar e nós vamos viver tempos totalmente diferentes. Nós vamos ter na frente a inteligência artificial auxiliando os governos estaduais, federais, municipais, aonde você puder imaginar. Vão surgir novas ferramentas de inteligência artificial que vão impedir a má gestão do dinheiro público. Você pode ter certeza absoluta disso. Aí os caras vão resistir. Não podemos implementar isso aqui, porque senão como é que nós vamos roubar? Entendeu? Mas não vai ter como fugir. Amanhã ou depois vai entrar no governo justamente alguém que pense dessa forma. Porque se você usa tudo aquilo que entra para o governo para o bem do povo como deveria ser, o povo estaria a mil maravilhas. Não haveria necessidade de você ter a saúde pública pior do que a saúde privada. A saúde pública, com o poder que o Estado tem, deveria ser melhor do que a privada. A educação pública deveria ser melhor do que a privada. A segurança deveria ser a melhor do mundo se você usa os recursos como devem ser usados. Olha, Alfredo, quando a gente começa a falar essas coisas, né, vai deixando a gente realmente irritado, né? Então a gente precisa dar uma colherzinha de chá, né? Muita gente, por exemplo, anunciantes, né, ficam com medo de se associarem, né, a canais de direita, né? Você vê, tem anunciante pra caramba aí
de direita que está anunciando em canal de esquerda. Os caras não querem mais anunciar em canais de direita. Olha que coisa louca. Depois o governo muda, aí os caras vêm, todo mundo. Está todo mundo com medo? Não precisa mais ter medo. É só chegar e mostrar. Nós temos um aqui que permanece com a gente o tempo todo, que é isso aí, ó. Uma Noite em Sevilha. Você quer ajudar o nosso canal a se manter aqui firme todos os dias, trazendo a informação nua e crua para você, doa quem doer? Então, acesse isso aí, ó. etielojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. E outra, não é só para ajudar o canal, não. Eu tenho certeza que essa é uma troca muito viável, tá? A relação de custo-benefício é top. Você vai gostar do que você vai receber em casa. Tenho certeza absoluta disso. Acesse agora mesmo o site que está aparecendo, Etier Loja Virtual, e faça o seu pedido do perfume, o mais sensacional que você vai encontrar. Não tem árabe melhor do que esse, não tem esses grandes perfumes aí, pelo menos eu acho. Entendeu? Ele é muito bom. E o pessoal ainda colocou um nomezinho ali, Etier, eu acho que foi para homenagear a gente aqui, mas é muito legal. Pode pedir que você vai gostar, você vai se surpreender. Uma Noite em Sevilha, apenas no etielojavirtual.com. Obrigado. Alfredo, suas considerações finais, chegamos ao final do nosso programa. Bom, é engraçado que você tocou num assunto e eu preciso falar. Eu recebi hoje a visita de um amigo, empresário, que eu fui pedir um patrocínio para o canal de Brasília. E ele chegou e disse para mim assim, eu não posso patrocinar, Alfredo. O teu canal é muito agressivo, você fala as verdades, o povo quer fantasia. É isso. Eu recebi essa pessoa, um empresário de sucesso, me dizendo isso. Não, Alfredo, sabe, eu não posso aparecer no teu canal porque, sabe, os meus clientes podem não entender. Sobre as brutalidades, eu gostaria de sugerir para as pessoas que olhem um filme chamado Sangue e Honra. Por que eu lembrei desse filme, Paulo? Eu não sou muito chegado em cinema, mas esse filme Sangue e Honra tem uma cena que as pessoas irão lembrar disso que o Maduro mandou fazer, quando o cara corta os pés dos adversários políticos de então. É uma história de templários, eu sou um cara que gosto da história dos templários, e é interessante, se vocês puderem olhar esse filme, chama-se Sangue e Honra. Eu vou dizer uma coisa, como diz a moça do café, ela chegou e disse assim, parece um açougue, mas é, de tanta carnificina. Mas o que me chamou mesmo a atenção foi a brutalidade repressiva. E quando você olhar no filme as pernas sendo cortadas dos adversários, vocês lembrarão do que o Maduro mandou fazer. Paulo, o nosso desafio é não desistir. O nosso desafio é entender que o nosso enfrentamento e a nossa guerra é espiritual. Vocês viram o que aconteceu numa igreja no interior de Minas, um padre atacando, dizendo que quem concorda com Nicolas deveria sair da igreja porque ele não daria a Eucaristia para quem quem concordasse com Nicolas. Pessoal, lembre-se, a nossa guerra é espiritual. E o principal nesse momento é nós reforçarmos a nossa fé sendo compreensivo, sendo cristão, com todas as formas que nós entendemos e interpretamos a palavra. Agradeço demais da conta, Paulo, por esse espaço que você nos concede, aos nossos net-espectadores, e eu quero lembrar, eu desculpo pessoas, quem perdoa é Deus. Um abraço, Paulo, uma alegria muito grande, mandar um abraço para o Guilherme, para todo o pessoal, sabe, para o Rafael, para todo mundo que faz o Mundial Telenotícias. Um abraço, até amanhã. O Matheus também, o Matheus também. O Matheus é gente boa. Mateus. Olha, só para encerrar, Alfredo, né, tem um membro aqui do canal dizendo o seguinte, Paulo, todo pecado será perdoado. Né? Deus diz que só não aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. É exatamente isso. Né? Todo mundo, né, na hora H ali, se arrepender, vai ser perdoado. E até depois, com muita reza, vai ser perdoado. Mas aquele que blasfemar
contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Só que é o seguinte, Deus também disse que o corpo humano é a morada do Espírito Santo. Aquele que atenta contra o corpo humano também atenta contra o Espírito Santo. Preste bem atenção nisso. Tá bom? Então, olha, um forte abraço a todos. Alfredo, muitíssimo obrigado. Amanhã estamos de volta com a presença do Carlos Dias, ao meio-dia em ponto. Lembrando que logo mais, 5:45, estamos de volta hoje para falarmos mais sobre essa situação da Venezuela que está pegando fogo. Nós vamos falar com o nosso comentarista de geopolítica, Gerson Gomes. Tá bom? Um forte abraço. Esse é o nosso ponto de vista. Me desculpe, né, se você não concorda ou se você concorda, porque esse é o nosso objetivo, é trazer aqui a oportunidade de você participar, interagir e formar a sua própria opinião. Esse é o nosso papel. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até a próxima.